Madrugada de 20 de junho de 2026. O Brasil tinha acabado de vencer o Haiti na Copa e o país inteiro estava na rua, comemorando. E aí, no meio da festa, milhões de celulares apitaram ao mesmo tempo, em 7 estados e no Distrito Federal. Um alerta da Defesa Civil. E não um alerta qualquer. O nível máximo. O tipo que avisaria uma tragédia de verdade. Uma barragem estourando, um tsunami, e que fura o silencioso do celular. Você não consegue ignorar. As áreas atingidas somavam cerca de 30 milhões de habitantes. E quem acordou com aquilo achou que era a maior emergência da sua vida. A depender de onde você acompanha a CNN, deve ter recebido durante a madrugada um alerta no seu celular. Um falso alerta. De um ataque a hacker. O ataque hacker. Levantou a suspeita de um ataque hacker. Então houve uma invasão do sistema e alguém enviou essas mensagens. Só que não era. Não tinha emergência nenhuma. O sistema de alerta do governo tinha sido invadido. Um ataque hacker. E ficou surreal quando começaram a aparecer as respostas sobre quem seria o hacker. Não era outro país. Não era uma máfia. Não era um gênio. Segundo fontes da investigação ouvidas pela imprensa, era um adolescente de 17 anos. E o motivo? Um perfil que assumiu o ataque disse que estava apenas irritado. Com o barulho da festa. Um moleque tão incomodado com a alegria dos outros que sequestrou o megafone de emergência de um país inteiro. Mas será mesmo que foi só isso? Ou tem uma coisa muito maior por trás? Como é que alguém invade o sistema de emergência de um país? E o que quase aconteceu naquela noite que ninguém imagina? Essa é a história do misantropo. E antes de começar, um aviso importante. A Polícia Federal nunca confirmou publicamente quem foi, nem como. O que vem agora é, em grande parte, a versão contada pelo próprio perfil que assumiu o ataque. Guarda isso na cabeça o vídeo inteiro. Porque para entender como aquilo foi possível, a gente vai ter que ver tudo pelos olhos dele. A partir de agora, você é o misantropo. Vamos voltar algumas horas. Sexta à noite, 19 de junho de 2026. Fim do jogo. O Brasil ganhou. Lá fora, a cidade explode. Fogos, gritaria, gente bêbada, buzina que não para. Para o país inteiro, é festa. Para você, é o pior lado das pessoas saindo para fora. Você diria depois, com todas as letras, que aquilo te dava nojo, que a alegria dos outros te incomodava, que nas suas palavras, a maldade humana sempre te entristeceu. E enquanto o Brasil comemorava um gol, você abriu o notebook para estragar a noite de milhões de pessoas de uma vez só. Mas antes de te ver clicar, você precisa entender onde você entrou. Porque isso muda tudo. O sistema se chama IDAP. É a sigla para Interface de Divulgação de Alertas Públicos. Mas esquece a sigla. Pensa nele como o megafone oficial do Brasil. É a ferramenta que a Defesa Civil usa para avisar todo mundo sobre enchente, deslizamento, barragem, desastre. E ele fala por vários canais ao mesmo tempo. Mensagem de texto, WhatsApp, Telegram, alertas do Google, até televisão por assinatura. Mas o canal mais poderoso, o que você usou, tem um nome. Cell Broadcast. O Cell Broadcast não manda mensagem para um número. Ele fala com uma região inteira de uma vez. Todo celular perto da antena recebe. Não precisa do seu número. Não precisa você ter se cadastrado em nada. E não dá para silenciar. Ele foi feito de propósito para te acordar. É a arma certa para salvar vidas numa tragédia. E nas mãos erradas, nas suas mãos, é a arma certa para apavorar um país por diversão. Esse era o megafone. Faltava só uma coisa: entrar. E é aqui que a história deixa de ser assustadora e vira vergonhosa. Vamos ser honestos sobre uma coisa. A imprensa te chamou de hacker. Mas, pelo seu próprio relato, você não escreveu vírus. Não descobriu falha secreta nenhuma. Não montou programa nenhum. Não passou noites decifrando código.
Você fez uma coisa que qualquer pessoa entediada com tempo livre poderia fazer. Você procurou a senha na internet. O truque tem até nome técnico: credential stuffing. Traduzindo para gente normal: entupir de senha até uma funcionar. Funciona assim: todo ano, empresas e órgãos do governo são invadidos e milhões de senhas vazam para a internet. E essas senhas ficam organizadas num tipo de site que junta tudo. Dá para procurar por nome, por e-mail, por órgão. É quase um buscador de senhas roubadas. Foi lá que você disse ter procurado senhas de funcionários públicos. E achado. Não uma, várias. Funcionários que nunca tinham trocado a senha. Senhas paradas ali, expostas há anos, esperando. E aqui vem a parte que resume o Brasil inteiro nessa noite. Segundo fontes da investigação ouvidas pela imprensa, foram usadas credenciais de agentes do Pará. E uma delas era assim: o nome de usuário era o CPF, e a senha era o mesmo CPF. O login e a senha, a mesma coisa. A chave do megafone nacional estava debaixo do tapete, com o endereço escrito na própria chave. Repara numa coisa: nada disso a Polícia Federal confirmou publicamente. É o que dizem as fontes, e é o que diz o próprio perfil. Mas se for verdade, você não precisou furar cadeado nenhum. Você achou a chave mestra jogada no chão. E aí, ainda segundo o relato dele, você digitou o login roubado, a senha roubada, e apareceu a última proteção. A muralha final entre um moleque entediado e milhões de pessoas dormindo. E sabe o que ele disse que era essa muralha? Uma continha de matemática. Do tipo: quanto é 4 mais 3? É sério. Não era aquele quebra-cabeça de selecione as fotos com semáforo. Era uma soma de primeira série. Você respondeu 7. E entrou. Do ponto de vista do sistema, você era um funcionário do governo. Login certo, senha certa, continha certa. Ele não tinha como saber que do outro lado tinha um adolescente irritado com fogos de artifício. E agora você está dentro, com a arma na mão. A tela te deixa escolher a região no mapa e digitar o texto. Simples assim. Tão simples que dá raiva. Segundo a cronologia publicada pela imprensa, o primeiro disparo saiu às 23h41 para o estado do Rio de Janeiro. Logo depois, Curitiba. E na madrugada, entre 1h20 e 1h23, veio uma nova série. Você digitou misantropia, marcou as regiões e apertou enviar. E teve um envio que ninguém esperava. 1h22 da manhã, para Belo Horizonte, saiu uma mensagem diferente. Ataque alienígena. Humanos chegamos. Foi o 9º disparo. E o único que não saiu pelo Cell Broadcast, mas por mensagem de texto. No total, 10 alertas falsos saíram naquela madrugada. 9 pelo Cell Broadcast, 1 por mensagem de texto. 7 estados e o Distrito Federal: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre e Brasília. Áreas que somadas têm cerca de 30 milhões de habitantes. 1h30 da manhã, o pânico tomando as redes. Gente achando que era míssil, apagão, ataque, o fim do mundo. E você, atrás da tela, olhando aquilo acontecer. À 1h30, o governo tirou o sistema do ar. Mas o estrago já estava feito. E tinha mais uma coisa. Você diria depois que essa não era a primeira vez que entrava num sistema do governo. Numa entrevista, você alegou que antes do megafone da Defesa Civil, já tinha entrado pelo mesmo método, pela mesma senha reciclada, em sistemas de saúde do país. Plataformas de registro nacional, cadastro de cidadãos. E aqui é importante ser honesto. Isso nunca foi confirmado por ninguém. É a sua palavra, e só. Mas se for verdade, deixa isso afundar na cabeça. Um adolescente, do quarto, com senhas achadas de graça, andando por dentro de bases do governo brasileiro. E a única razão do país inteiro ter descoberto foi porque dessa vez você quis fazer barulho. Se, em vez de um moleque irritado, fosse alguém com intenção de verdade, alguém querendo espalhar caos, roubar dados, causar uma tragédia real, ninguém teria percebido nada.
E é exatamente aqui que a sua história vira de cabeça para baixo. Porque quem te expôs não foi a polícia, foi você mesmo. De manhã, o Brasil acordou tentando entender o que tinha acontecido. E aí surgiu um problema, para você especificamente. Um outro cara apareceu nas redes dizendo que ele tinha feito. Postando vídeo, se gabando, assumindo tudo. Só que ele tinha um detalhe suspeito. Ele aproveitou o momento para divulgar a própria música. Um oportunista tentando surfar no seu caos para ganhar seguidor. E isso, aparentemente, foi mais do que você aguentou. Ver outra pessoa levar o crédito por uma coisa que você fez te incomodou tanto quanto os fogos da noite anterior. Então você fez a coisa mais burra e mais humana possível. Você saiu do anonimato para provar que o crime era seu. Você apareceu, assumiu e postou o que ninguém devia ter postado. Um vídeo dos bastidores do ataque. A sua tela. O sistema de verdade. Você selecionando a região, montando o alerta, ao vivo. Prova sem discussão de que era você. E junto, prova sem discussão de quem era você. Porque no vídeo, sem perceber, você deixou duas coisas na tela. A primeira, a marca d'água do CapCut, o aplicativo de edição, que é da mesma empresa do TikTok. Um carimbo que aponta direto para uma conta. A segunda, pior. No meio da gravação apareceu o nome do dono da senha que você tinha roubado. Você passou a madrugada invisível. E se entregou de graça na luz do dia, por causa de uma marca d'água que esqueceu de cortar. A internet fez o resto em horas. Puxaram o usuário, acharam o perfil, acharam o rastro. O fantasma da noite anterior tinha nome, cara e endereço até o fim da tarde. Pelo que a apuração juntou, você é menor de idade. Um adolescente de São Paulo. E num grupo que vazou depois, você já falava, quase com desdém, sobre a punição que esperava. Disse que ia pegar, no máximo, 1 mês numa instituição para adolescentes que cometem infração. Você se entregou uma vez com o vídeo. E se entregou de novo com a boca. E a motivação por trás de tudo. Do pânico de 30 milhões de pessoas, da Polícia Federal, das manchetes. Foi essa. Tédio. Irritação com o barulho. Raiva de ver os outros felizes numa sexta à noite. Não teve manifesto. Não teve causa. Não teve dinheiro. Só um adolescente que achou a alegria dos outros insuportável e tinha o megafone de um país inteiro ao alcance de um clique. Aqui é onde a maioria dos vídeos te chamaria de gênio, mas você não foi. E é justamente por isso que essa história devia assustar mais, não menos. Porque se fosse preciso ser um gênio para fazer isso, a gente dormia tranquilo. Só que não foi. Bastou tédio, tempo livre, uma senha que ninguém trocou e uma continha de matemática no lugar de uma tranca de verdade. 3 buracos. Senha vazada que nunca foi trocada. Nenhuma confirmação a mais na hora de entrar. E uma continha de somar no lugar de segurança de verdade. 3 descuidos. E entre eles e o pânico de 30 milhões de brasileiros, não tinha mais nada. Depois do episódio, o governo correu. O sistema saiu do ar. Voltou dias depois sob um controle mais rígido. Agora exige uma conexão protegida para entrar. Agora tem uma segunda confirmação de identidade. A porta que ficou anos escancarada finalmente ganhou uma fechadura. A Polícia Federal investiga. Num dos estados, chegaram a falar até em lei antiterrorismo, com pena de 12 a 30 anos. Mas você é menor. Então, na sua conta, talvez seja mesmo aquele 1 mês que você previu. E fica a pergunta que você deixou para trás, sem querer responder. Se a chave estava no chão para qualquer um pegar, quantas outras mãos já pegaram e, ao contrário de você, tiveram o bom senso de ficar caladas? Essa foi a história do misantropo. O adolescente que não hackeou o Brasil. O Brasil é que deixou a porta aberta. E ele só entrou para escrever ódio à humanidade na tela de um país inteiro. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve. Porque no próximo,
A porta aberta pode não ter um moleque entediado do outro lado. Até o próximo.